Olá, essa é a nossa aula do dia 29/4/2020. E agora a gente vai mudar um pouquinho essa linha que a gente estava seguindo de estudos relacionados aos gases, relacionados, aos fluidos, aos princípios hidrodinâmicos, hidrostáticos. E a gente vai mudar um pouquinho agora. E a gente vai retornar, em aulas seguintes, a relação também, a gente vai voltar um pouco a essa parte da influência da temperatura, alguns sistemas termodinâmicos, mas agora a gente vai começar a ver o movimento oscilatório, tá? Nós vamos ver um pouquinho de ondas, um pouco de oscilações. Bom, o que é um movimento oscilatório? Nós podemos dizer que um movimento oscilatório os exemplos de movimento oscilatório pode ser um pêndulo, é um movimento oscilatório. As vibrações sonoras são movimentos oscilatórios. As oscilações produzidas por um motor de um carro são movimentos oscilatórios. Quando a gente deixa cair uma moeda no chão, aquele movimento que ela faz de tocar num prato metálico, por exemplo, é um movimento oscilatório. Rotinas cotidianas, como o movimento da Terra, também é um movimento oscilatório, tá? E nós podemos considerar esses tipos de movimentos oscilatórios. O sistema massa-mola, que é o movimento de um corpo preso numa mola, também é um sistema oscilatório. Porque se eu tiver uma mola na posição dela de equilíbrio e eu comprimir ela e soltar, ela vai ficar vibrando e vai fazer um movimento oscilatório. Ou se eu esticar a mola e soltar, ela também vai ficar vibrando e vai fazer um movimento oscilatório. A base do nosso estudo, para a gente compreender as deduções de fórmulas, tudo, vai ser em cima do sistema massa-mola, que ele é um sistema oscilatório que melhor descreve o movimento que a gente vai querer interpretar aqui, tá? Todo movimento oscilatório, ele é um movimento periódico. Se eu conseguisse desprezar todas as forças de atrito, nós poderíamos dizer que todos os movimentos oscilatórios são movimentos periódicos. O que seria um movimento periódico? O movimento periódico é um movimento de um corpo que retorna regularmente para a mesma posição após um intervalo de tempo fixo. Ou seja, o relógio, após um intervalo de tempo fixo, ele retorna exatamente para a mesma posição. A cada 24 horas, os ponteiros estão na mesma posição. A cada 60 segundos, o ponteiro maior está na mesma posição, né? Que é quando a gente completa um minuto. O movimento da Terra, a cada 24 horas, ela está na mesma posição de equilíbrio. Então, é um movimento oscilatório. Tem umas diferenças de horas, né? Por exemplo, eu posso dizer que o movimento da Terra ao redor, né? O sistema planetário também é um movimento oscilatório, que a cada 365 dias a Terra ela se encontra na mesma posição. Também é um movimento oscilatório. Aliás, um movimento periódico. Então, esse movimento periódico é um movimento em que a cada intervalo de tempo fixo, o corpo está exatamente na mesma posição que ele saiu, tá? Bom, o melhor movimento periódico, que é o movimento que a gente vai estudar aqui, é o que a gente chama de movimento harmônico simples, tá? Esse movimento harmônico simples é um movimento que ele é um movimento periódico, que todos os movimentos harmônicos simples, após o mesmo intervalo de tempo, o corpo ele vai se encontrar na mesma posição que ele estava. Tá? Então, o movimento de um corpo preso a uma mola, que é o que a gente vai estudar aqui, é sim um movimento harmônico simples. O que seria, descrevendo, né? O que seria um movimento harmônico simples? Seria um sistema mecânico onde a força que atua sobre um corpo é proporcional à posição de um corpo em relação à posição dele de equilíbrio. O que significa isso? Que é um sistema onde eu tenho uma força que atua e essa força ela é proporcional à posição do corpo, ou seja, quando varia a posição do corpo, varia a força. Se vocês lembram de Física 1, de energia, da parte da lei de Hooke, quando vocês estudaram o sistema de massa-mola lá, a energia potencial elástica, vocês lembram que a energia era um meio de Cauchy quadrado, ou seja, dependendo da compressão ou a mola está comprimida ou esticada, eu vou ter uma determinada força potencial elástica. E essa força, que depende da posição de onde o corpo está, é a força
que a gente chama que é denominada como a lei de Hooke, que a força vai depender da posição de equilíbrio. E se a força depende da posição de equilíbrio, nós temos o movimento harmônico simples. Aí eu vou mostrar para vocês como que fica esse movimento, tá? Bom, como eu falei para vocês, nós vamos utilizar o sistema massa-mola para descrever o nosso movimento, certo? Eu tenho 3 situações aqui. Na letra B, eu tenho a mola na posição dela de equilíbrio, ou seja, a mola não está esticada nem comprimida, e eu tracei uma linha aqui que seria a posição de equilíbrio que nós vamos chamar de x igual a 0. Nessa posição de equilíbrio, que vai cortar aqui no meio, só para a gente ter uma ideia, nessa daqui, por exemplo, o corpo preso a uma mola está exatamente na posição de equilíbrio. A mola está na posição dela de equilíbrio, ela não está nem esticada nem comprimida. No sistema A, eu tenho um desenho de uma mola que está esticada, então eu puxei esse corpo de massa M para a direita. E na letra C, a gente comprimiu essa mola para a esquerda. Podemos notar que em relação ao ponto de equilíbrio, aqui eu tive um aumento do comprimento da mola. E aqui eu tive uma diminuição do comprimento da mola. Nesse caso, a mola estava esticada e nesse caso, a mola estava comprimida. E eu tenho uma variação de deslocamento em relação ao ponto de equilíbrio, que seria x igual a 0. Então, eu tenho uma variação para a direita aqui e aqui eu tenho uma variação para a esquerda. O que acontece? Como eu falei para vocês, o movimento harmônico simples é um movimento onde a força depende da posição do corpo. Se eu puxar essa mola aqui para a direita, a própria mola ela vai exercer sobre ela uma força restauradora. Eu aplico uma força para cá, só que a própria mola ela vai aplicar uma força restauradora que vai fazer com que ela vá para a esquerda, que é uma força restauradora, porque a posição de equilíbrio dela tá para a esquerda. Então, todas as forças restauradoras elas tendem a voltar para a posição de equilíbrio. Ou seja, se eu aplico uma força para puxar essa mola para a direita, eu vou ter a ação de uma força restauradora para a esquerda. Porque a própria mola, que a gente vai chamar de FM, pode ser a força da mola, que a gente vai chamar de força restauradora, é a força que faz com que a mola, né, juntamente com esse bloco, por isso que é um sistema massa-mola, faz com que a mola retorne para a posição de equilíbrio. Se eu aplico uma força aqui, comprimindo a mola vai fazer uma força. Se eu aplico uma força para a esquerda, a mola vai fazer uma força para a direita, porque o ponto de equilíbrio está na direita, certo? Bom, o quanto eu estico a mola vai ser aquele valor que a gente vai chegar máximo. Por quê? Porque se eu estiquei a mola até aqui, quando eu soltar ela vai ficar oscilando entre essa extremidade aqui. Se eu estiquei ela 10 centímetros para cá, quando eu soltar, ela vai 10 centímetros para lá. Ela não vai mais que isso. Então, o máximo que ela vai oscilar vai ser 10 centímetros. Se eu conseguisse desprezar o atrito, toda vez que eu puxar a mola 10 centímetros para lá, ela vai 10 centímetros para cá e vai para 10 para lá e 10 para cá. E ela vai oscilando eternamente esses 10 centímetros. Só que como a gente não tem como desprezar as forças de atrito, o primeiro deslocamento vai ser 10 centímetros e depois disso a gente vai reduzindo esse deslocamento em relação ao ponto de equilíbrio, tá? Nós vamos chamar esse deslocamento que ela teve aqui para a direita, nós vamos chamar de A. Então, o deslocamento que ela teve para a direita, a gente vai chamar de A, que vai ser a nossa amplitude, que vai ser o ponto máximo que ela vai ter em relação ao ponto de equilíbrio. Esse aqui, como para a direita, nós vamos chamar de mais A, porque ela está vindo para a direita, a gente adota o x positivo, para a esquerda negativo. Quando eu levo ela aqui, eu comprimo os mesmos 10 centímetros para a esquerda, a força restauradora vai agir para a direita. Então, nós vamos chamar que aqui vai ficar menos A, que eu comprimi ela até uma posição A. Então, eu posso dizer que esse comprimento aqui é A. Alguns livros vocês não vão encontrar A, vocês vão encontrar XM. Esse XM significa o deslocamento máximo. Então, o X representa deslocamento e M máximo. Então, ela vai sempre oscilar entre mais ou menos A. Porque eu puxei ela em relação ao ponto de equilíbrio mais A, para cá ela vai ser menos A. Então, ela vai ficar oscilando. Se não tivesse atrito,
Isso aqui seria um movimento periódico, por quê? Porque a cada intervalo de tempo fixo, ela vai retornar para cá, certo? Ela vai sair daqui, vai até aqui, mas ela vai retornar para cá. Bom, o que que acontece? Nesse ponto aqui, eu tenho a ação de uma força restauradora para a direita, aqui eu tenho uma força restauradora para a esquerda. Quando a mola está parada, a força restauradora da mola é zero, porque ela não está fazendo nenhuma força sobre ela, porque ela está parada. Então, aqui eu tenho a ação de uma força, aqui eu não tenho, aqui eu tenho para a esquerda, aqui eu apliquei uma força para a direita, mas a mola restaurou para a esquerda. Aqui eu apliquei para a esquerda, a mola restaurou para a direita e aqui eu não tenho. Bom, quando a gente estuda um sistema massa-mola, a gente vai lembrar de uma lei que a gente chama de lei de Hooke, que é o que você já deve ter visto ano passado. E a lei de Hooke diz que a força restauradora da mola, ela depende de menos K vezes X. Então, essa força da mola é menos K vezes X, por quê? Por que ela é sempre negativa? Porque ela é uma força restauradora, que ela sempre vai tender ao deslocamento ao contrário, ela sempre vai indo para a posição de equilíbrio. Então, sempre que eu aplicar uma força para uma direção, a força da mola ela vai atuar para outra. Então, ela sempre vai ser negativa, porque ela é uma força restauradora. Todas as forças restauradoras são forças contrárias, então elas são forças negativas. Então, nós vamos chamar esse FM aqui de força restauradora. E esse nosso sistema aqui, ele vai obedecer essa lei de Hooke aqui, onde a força restauradora é menos K vezes X. O que seria o K? O K é a constante elástica da mola, que vocês já lembram, que vocês devem lembrar. Cada mola, dependendo da espessura, do material que ela é feito, enfim, ela vai ter uma determinada constante elástica, que é essa, né? E o X vai ser o deslocamento que eu vou ter. Ou seja, o que dizia o movimento harmônico simples? Que eu dependo de a força depende da posição onde a mola tá. Porque essa constante aqui, ela é constante, ela não vai mudar. Então, se eu puxar 10 centímetros, a força vai ser 10 vezes maior. Se eu puxar 20, vai ser 20 vezes maior. Porque essa constante aqui, ela não muda. Por isso que ela é uma constante. Eu não vou ter uma constante que vai variar. Todas as molas vão ter, né? Essa mola aqui, ela não vai mudar a constante dela em todo o percurso, né? Em todo o movimento que eu tô fazendo, tá? Então, o que vai depender? Essa força vai depender do deslocamento, certo? Bom, então, o que eu botei aqui? O bloco é deslocado para a direita, a força restauradora atua para a esquerda. O bloco está em equilíbrio, a força é zero. O bloco é deslocado para a esquerda, a força atua para a direita. Então, essa azulzinha é a força que eu apliquei. A vermelha é a força restauradora. A azulzinha é a força que eu apliquei. A vermelha é a força restauradora, que é menos K vezes X, certo? Bom, aí o que acontece? Vou pegar outra aqui. Então, quando o bloco, né, aquele desenho que a gente tinha feito ali, quando o bloco ele é deslocado para o ponto dele de equilíbrio, né? Quando ele é deslocado do ponto de equilíbrio e liberado, como por exemplo, o corpo aqui estava parado, né? Então, esse aqui era o meu sistema. Quando eu puxo ele para cá, essa força restauradora vai atuar pro lado contrário. E esse bloco aqui, ele vai ficar oscilando. O que acontece? Eu atuo uma força aqui, que é a força externa, que é a força que eu tô atuando, que é a azulzinha lá. A força que eu tenho que fazer, pela segunda lei de Newton, diz que força é massa vezes a aceleração. Essa é a força que eu tô fazendo. Quando eu puxo ela para a direita, a mola vai fazer uma força restauradora Fm, que é menos K vezes X. Essa é a força que eu faço, que é a força externa, que é a força que eu tô atuando, que eu puxei. Essa aqui é a força que a própria mola faz, que é a força restauradora. Então, o que acontece? Quando um bloco ele é deslocado do ponto de equilíbrio e liberado, aqui seria o ponto de equilíbrio. Ele é deslocado e liberado. Ele é uma partícula sobre uma força resultante, certo? Por quê? Porque foi atuado sobre ele uma força e depois ele vai ficar oscilando com a força restauradora. Consequentemente, ele sofre uma aceleração. Por quê? Porque se eu puxo ele para cá, ele vai ficar se movimentando, então ele vai ter uma aceleração, certo? Bom, nós sabemos que pela primeira lei de Newton, força
segundo a lei de Newton, desculpa, é igual a massa vezes a aceleração, certo? As forças resultantes que atuam sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração. Que força que está atuando aqui? É a força restauradora. Então, ficaria menos K vezes X é igual a massa vezes a aceleração. Eu posso dizer que a aceleração que esse corpo está sofrendo é menos K vezes X dividido por M. Então, esse aqui seria a aceleração que está atuando sobre o sistema massa-mola. Porque eu puxei ela para cá, é uma força que eu fiz. Então, quando eu liberar, vai ficar atuando sobre ele a força restauradora. Só que essa força restauradora faz o bloco se movimentar. Se o bloco está se movimentando, então significa que tem aceleração. E a aceleração vai depender da constante elástica da mola, da posição e da massa. Então, o que acontece aqui? Sistemas que se comportam dessa maneira, como eu já tinha falado, são sistemas que exibem movimento harmônico simples. Porque o movimento harmônico simples é um movimento que obedece essas como é que eu posso dizer? Essas regras, né? Essas condições, certo? Então, um corpo move-se em movimento harmônico simples sempre que sua aceleração for proporcional à sua posição. Então, a aceleração é proporcional à posição, é diretamente proporcional à posição, certo? E tiver direção oposta àquela do deslocamento, a partir do equilíbrio. Por quê? Por que ele tem direção oposta? Porque se eu puxei para cá, o corpo vai para lá. Então, sempre a aceleração ela tem direção oposta, porque ela vai estar sempre atuando com a força restauradora, e a força restauradora tem a direção oposta, tá? Então, o que eu posso dizer aqui? O X aqui é o deslocamento, certo? Então, a aceleração depende do deslocamento. Quando o meu X for o máximo deslocamento, que era aquele que eu mostrei aqui, quando o meu X for exatamente igual a A, nesse daqui, mais A, nós podemos dizer, reescrevendo aquela fórmula ali, que a aceleração é menos K vezes A, porque o meu X é o A, dividido pela massa, certo? Bom, para a direita, porque a aceleração é negativa, né? Porque ela está atendendo a posição de equilíbrio. Como o meu A é positivo, se eu puxei ela para a direita, ela vai tender para a esquerda. Então, ela vai ser negativa no momento que ela está indo para a esquerda. Exatamente aqui. Puxei ela para a posição mais A, tá? Era para a posição mais A. Então, quando eu puxei ela para cá, ela vai voltar para lá. No que ela vai voltar para lá, ela vai ficar negativa, certo? Porque a aceleração é proporcional e tiver direção oposta. Agora, quando a aceleração quando o corpo estiver exatamente no ponto de equilíbrio, ou seja, ele estava aqui, ele vai ser soltado, ele vai ter um momento que ele vai passar pela posição de equilíbrio. Quando ele passar pela posição de equilíbrio, ele vai mudar de direção. Por quê? Porque para cá nós adotamos positivo, para cá negativo, no eixo X. Então, quando ele tá aqui e ele voltar para cá, ele vai mudar de direção. E ele vai para o outro lado, que vai começar a ser os sinais negativos. Quando ele passa pela posição de equilíbrio, se eu substituir aqui na equação por zero, a minha aceleração vai ser zero. Quando ele passar pelo ponto de equilíbrio, a aceleração é zero. Porém, para ele poder mudar de posição, a aceleração tem que ser zero, mas a velocidade que a partícula tem que ter, que depois nós vamos entender nas próximas deduções, a velocidade tem que ser máxima. Por que a velocidade tem que ser máxima? Porque ele está fazendo uma troca de posição. Quando ele está fazendo uma troca de direção. Se a aceleração é zero, no ponto de equilíbrio, em x igual a zero, a velocidade tem que ser máxima justamente porque ele vai mudar de sinal, a aceleração vai mudar de sinal a partir daqui. Porque ela estava vindo negativa, ela vai ficar zero, e vocês vão ver que agora ela vai ficar positiva porque ela está indo para o outro lado, porque ela vai voltar, né? Então, ela vai ficar positiva. Depois nós vamos entender aqui, tá? Mas quando a aceleração é zero, passa pelo ponto de equilíbrio, a velocidade é máxima. Quando eu for levar essa mola aqui para a posição menos A, porque ela vai ficar oscilando entre mais A e menos A. Quando ela for menos A, nós vamos ver o que vai acontecer aqui.
A aceleração até aqui, ela estava negativa, quando ela chegou aqui, ela ficou zero. A partir daqui, ela já mudou de direção. Ela já mudou de direção por quê? Porque do eixo X para a esquerda é negativo, então ela mudou de direção. Se ela mudou de direção, ela vai ficar positiva por quê? Ó, A é igual a menos K, vou substituir aqui no lugar do X por menos A dividido pela massa. Então, substituindo aqui, menos e menos dá mais, eu vou ter que a aceleração é igual a K vezes A dividido pela massa. Ou seja, quando o bloco estiver na posição menos A aceleração ela vai ser positiva, porque ela está mudando de direção. Se a gente não tivesse atrito, esse movimento ele ia continuar infinitamente. O que a gente pode deduzir daqui? Que se a gente não tivesse atrito, o x, que é o deslocamento, ele ia ficar variando entre mais ou menos A. Então, ele ia ficar variando entre mais ou menos A, porque ele saiu, ó, ele saiu daqui para amplitude máxima, eu puxei ele para cá, 10 centímetros, ele vai 10 centímetros para lá. Depois ele vai vir, vai passar pela posição de equilíbrio zero e vai mais A. Mais A, zero, menos A. Então, vai ficar oscilando sempre assim. Então, o que acontece? Quando ele está mudando de direção aqui, eu estou na posição menos A, a aceleração ela vai ficar positiva, tá? Então, na amplitude positiva, a aceleração fica negativa, porque a aceleração é proporcional à posição e tem que ter direção oposta. E agora ela vai ficar positiva também em direção oposta, por quê? Porque agora aqui é negativo e agora ela ficou positiva, então ela também tem direção oposta, certo? Não se preocupem que depois eu vou deduzir tudo o que significa cada um. O importante é a gente entender até aqui e eu vou continuar no outro vídeo para não ficar muito grande, certo?